Filipenses capítulo 1, e leremos do verso 19 ao verso 26. Levítico capítulo 1, ou Filipenses capítulo 1, do verso 19 ao 26. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que iria escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso gozo, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te louvamos, Senhor, por Paulo, nosso irmão Paulo, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, escreveu a carta aos Filipenses. Te louvamos, Senhor, porque um dia existiu a igreja, ó Deus, em Filipos, e houve a necessidade de se escrever essa carta, ó Deus, e hoje estamos aqui, Senhor, meditando, ó Deus, nessa carta, ó Deus, onde de fato, Pai, o Senhor tem falado conosco, com a Tua igreja aqui em Areias, Senhor, em 2019, o Senhor tem falado com o Teu povo, ó Deus, por intermédio da Tua providência, Senhor, Pai, tem nos ajudado. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade, Pai, sobre o Teu povo, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu Filho amado, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, que possamos, Pai, entender, Senhor, ó Deus, a disposição que o Evangelho nos pede em relação, ó Deus, a Ti. Ó Deus, que possamos, Pai, ter uma vida, Senhor, onde o Teu nome possa ser glorificado. Ó Deus, que possamos confiar em Ti. Ó Deus, que possamos confiar em Cristo. Ó Deus, que possamos, Pai, confiar nesse ministério que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a uma grande obra. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado também nessas coisas. Ó Deus, seja conosco, ilumina nossas mentes. Ó Deus, que nos ajuda, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a pregação de hoje se dará sob o título de um viver inabalável. Um viver inabalável. Vocês podem perceber aí que está entre aspas, inabalável. Foi colocado inabalável porque, entre aspas, porque somos sujeitos às paixões humanas. Estamos sujeitos a passar por períodos tenebrosos. Mas aqui é inabalável na medida do possível. É uma vida possivelmente inabalável. Temos contemplado aqui a carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos visto que Paulo está preso. Paulo estava passando por algumas privações. Os irmãos que estão na igreja de Filipos desenvolveram amor pelo ministério de Paulo ao ponto de sustentá-lo em todas as suas necessidades.
eles faziam isso desde o começo do ministério de Paulo. Assim, quando Paulo começa a pregar na cidade de Filipos, e a igreja ali é formada, nós vemos a disposição desses irmãos em ajudar Paulo nesse ministério. E é nessa perspectiva, Paulo, preso, falando com a igreja que está em Filipos, é nessa perspectiva que ele vai escrever essa parte a qual nós lemos, o qual diz muito acerca do homem Paulo. Como é que Paulo ele nutria essa força? Nós vimos na pregação passada que Paulo passou por cada coisa. Naufrágio, foi escoteado, apedrejado, quase morto. Tudo isso em prol do Evangelho, em prol do testemunho do Evangelho. Então a gente vê que Paulo, por não ter desistido, existe algo, um segredo em Paulo, a respeito de, em todas essas coisas, ainda continuar persistindo. Eu até brinquei que se fosse eu, ou fosse algum aqui, provavelmente a gente já teria cogitado na possibilidade de dizer: não, peraí, esse Jesus aí não vale a pena não. A mensagem que ele manda eu carregar é uma mensagem de paz para os outros, para mim não, porque eu estou sofrendo bastante aqui, estou preso, passando por um perrengue danado. Então, provavelmente, se nós não entendermos o que é que acontece na vida de Paulo, vamos ficar contemplando a vida de Paulo como um ser extraordinário e não vamos entender que existe um meio para que isso aconteça. Paulo ele não é suficiente em si mesmo para poder enfrentar todas essas coisas. Assim como se nós quisermos enfrentar essas adversidades, esses percalços pelo caminho, nós teremos que entender a vida de Paulo para poder aplicar em nossa própria vida o que ele entendia como viver em Cristo. Uma vida inabalável, um viver inabalável. E é nesse trecho que a gente pode tirar alguns pontos e a gente pode perceber o quão é importante nós olharmos para a vida desses homens e tirarmos lições preciosas. Esse tema ele se torna tão fundamental em nossas vidas porque hoje nós vivemos numa era de superficialidades. Nós somos seres superficiais. Nós temos uma fé superficial. A nossa crença é altamente superficial. Não basta uma micro dor de cabeça, uma micro perseguição, uma micro adversidade. Quando eu falo micro, é porque comparado com o que esses homens passaram, que a gente passa não é nada. E por passar por essas situações que são micros, nós pensamos já em desistir, sabe? Por quê? Nós pensamos dizendo assim: não vale a pena não dá para mim, não aguento mais, Senhor. Quantas vezes a gente já pensou: não aguento mais, Senhor, e não passamos por nada ainda, não descemos até o sangue. Então quantas vezes não pensamos em desistir quando fomos simplesmente afrontados por coisas corriqueiras da vida? Tem coisas
coisas que são corriqueiras, que vai acontecer tanto ao mal quanto ao bom. Ficar doente, por exemplo, ficar doente é uma situação que ocorre a todos nós. Eu estou gripado, né? Eu costumo dizer o seguinte, que ser cristão não é criar anticorpos contra as doenças, possíveis doenças. Nós sabemos que Deus, Ele tem nos livrado de muitas coisas, mas entre outras coisas vai ter que acontecer na nossa vida. Afinal de contas, né, nós somos seres corruptos, nós passamos como a flor do campo, nós erramos, pecamos, pagamos também pelos nossos erros, e assim se vai, né? A gente vai andando e vai caminhando, e isso é normal. Não existe supercrentes, ok? Não existe supercrentes. Então é nesse contexto que nós entendemos a vida que Paulo leva. A gente está saindo agora de umas recomendações de Paulo acerca do avanço do Evangelho, né? Paulo, ele vai falar acerca de prioridades que ele dava à sua vida, né? Ele fala que a prioridade da vida dele é acerca do progresso do Evangelho. A pregação do Evangelho estava sendo executada, então para isso estava bom para ele. Ele começa a nutrir uma abnegação muito grande. Ele começa a diminuir, né, para que Cristo crescesse, ao ponto de se negar de fato, né, não de mentirinha, se negar de fato, olhar para ele mesmo e dizer assim: a minha vida não vale muita coisa, se Cristo não for pregado, não importa muito, né? O que importa é que Cristo seja pregado. E ele vai dizer que todas as situações que ocorreu até agora tinha feito com que Cristo fosse conhecido mais e mais. Aí ele diz: olha, é isso que importa na minha vida. Então Paulo, ele vai seguir o fluxo desse pensamento, né? E ele vai demonstrar a alegria dele na pregação do Evangelho. Vai dizer o seguinte: olha, eu vou mostrar a vocês, né, porque eu me alegro tanto. Vou mostrar a vocês porque eu tenho a vida, vamos assim dizer, inabalável. Mesmo não querendo, mesmo não falando nessas palavras, Paulo de fato vai nos dar algumas pistas sobre alguns procedimentos acerca de uma vida que Paulo levava, que nutria, né, um alicerce tão forte. Paulo disse que estava alegre quando Cristo estava sendo pregado. Mas e aí, o que é que levava Paulo a ser esse homem extraordinário? Mesmo estando sujeito às mesmas paixões humanas a qual eu, você e cada um aqui tem. O que é que levava Paulo a ser esse homem extraordinário? Como ele pode passar por tudo isso, ao que nós vimos no sermão passado, e ainda assim se manter estruturado, inabalável, como um rochedo. Nós conseguimos tirar pelo menos três lições que é possível identificarmos aqui, pelo menos assim Deus, aprove a Deus nos conceder no dia de hoje, tirarmos essas três lições do texto, do porquê Paulo conseguia ter essa estrutura toda de manter a sua vida inabalável. O primeiro ponto que nós vamos entender do porquê Paulo era esse homem tão forte vem logo nos primeiros versículos que lemos, do 19 ao 20. Então Paulo, ele vai nos mostrar que ele sempre confiava no livramento de Cristo. Sempre
Paulo ele vivia, ele nutria uma fé e uma expectativa no futuro que Cristo sempre, em todas as situações, iria o livrar. Ele sabia que Cristo estava controlando o seu futuro, independentemente do que acontecesse. Então, Paulo vai ter esse viver inabalável, primeiro por confiar no livramento em Cristo. Vamos ver o verso 19 ao 20. Paulo vai dizer o seguinte, vamos ler todos. Porque estou certo de que isto pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Veja só que coisa interessante. Paulo, ele vai falar da confiança em Jesus Cristo, no livramento que vai acontecer no seu futuro. Paulo está preso, está aguardando o seu julgamento, está aguardando ele ir para o seu julgamento, e poderia acontecer duas coisas: ou ele ser declarado culpado e ser morto, ou ele poderia ser inocentado e ser liberto novamente. Então, nessa perspectiva, Paulo ele vai falar de coisas que fazia ele vislumbrar esse livramento em Cristo, o qual não fazia com que ele fosse abalado, suas estruturas fossem abaladas. Ele sabia, que Cristo livraria. Paulo ele confia no livramento de Cristo, porque coisas estão acontecendo na sua vida. E quando nós paramos para meditar no texto, começamos a enxergar a estrutura da vida de Paulo. Paulo era extremamente levado em suas andanças, em sua vida, por muita súplica. Muita súplica. Ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma cooperação mútua tão forte, minha para com a igreja e da igreja para comigo, que isso me tem dado força o suficiente para poder passar por todos esses problemas e não ser abalado. E Paulo ele sabia que isso era o segredo, entre aspas, do momento que Paulo vivia em alegria e passando pela dificuldade, não cedendo. Ele diz o seguinte: olha, pela vossa súplica, Filipenses, pela súplica da igreja, eu serei livrado. Nós vemos que no verso 3 ao 4 do mesmo capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, Filipenses, em todas as minhas orações. Então os filipenses retribuíam isso, fazendo do irmão Paulo um objeto constante das suas orações. Paulo ficava extremamente encorajado em continuar a sua jornada, sabendo que por trás dessa força existiam pessoas o sustentando em oração. Pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação.
Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo vai me dar tudo o que eu necessito para enfrentar qualquer provação que terei que enfrentar, a fim de que eu seja livrado, a fim do livramento, sem perder nem um pouco da minha alegria no Senhor. E tudo isso porque existiam pessoas que faziam com que Paulo fosse objeto constante em sua memória das suas orações. A resposta das orações dos filipenses era um homem chamado Paulo, seguro no que vivia, no que fazia e como iria fazer as coisas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, se eu tenho essa segurança e essa alegria no Senhor, foi porque vocês estão em constante oração por mim, me sustentando em oração. Eu tenho um povo orando por mim. Eu tenho um povo me sustentando em oração. E ele diz o seguinte: olha, eu preciso da súplica constante de vocês em meu favor. O suprimento providencial de Deus vem em resposta à oração dos irmãos. Cristo tinha providenciado cada detalhe que levaria à libertação de Paulo, que levaria à salvação de Paulo. Paulo, ele não tem certeza se ele seria libertado da morte ou seria livre da morte naquele momento, mas ele tinha certeza de que teria o seu livramento garantido por Cristo. Se for solto, será salvo no nível humano. Se for morto, será salvo na dimensão celestial. Então, para Paulo, seu futuro estava extremamente garantido, a fim de que o livramento veio antes mesmo de que as coisas acontecessem. Já no presente momento, Paulo já se sentia alvo do livramento de Deus, porque ele entendia que existiam irmãos orando por ele. E através das orações, Paulo estava sendo suprido por Cristo. Veja no verso 20 o que ele fala. Ele diz: olha, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele confirma, ele ratifica o livramento de Cristo do modo correto. Aqui podemos entender o seguinte: Paulo diz: olha, Cristo vai me livrar, mas ele não despreza os meios pelo qual Cristo vai o livrar. Dois pontos nós percebemos aqui, subpontos, nessa afirmativa de Paulo. Primeiro, ele entende que vai ter livramento em Cristo, por isso ele continua firme, né? E depois, nesses subpontos, podemos entender como isso acontece. Deus levantou os irmãos de Filipenses para orar por ele. Isso já é livramento. Deus levantar um povo para orar por você, pela sua vida, já é livramento. Segundo, através dessas orações vem o suprimento do Espírito Santo sobre mim. A provisão do Espírito de Jesus Cristo. Nós começamos a entender a percepção de Paulo acerca das coisas. Paulo dizia: olha, o grande apóstolo Paulo, o homem
que passei por tudo isso, passei por todas essas provações, eu preciso confessar uma coisa para vocês, que nada disso que eu consegui até agora, todas essas privações, provações que me foi concedida até aqui, não teria acontecido se existissem pessoas a meu lado, mesmo não estando lá comigo na hora da provação. Mas eu sabia que existiam pessoas que oravam por mim, que estavam ali me sustentando em oração, e que por intermédio dessas orações, Cristo me provisionou livramento, ao ponto de que em nenhuma delas eu desisti. Eu preciso dos irmãos. O grande apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, sem vocês eu sou pequenino. Não há suficiência em mim mesmo. Eu preciso de vocês. Eu preciso da igreja orando por mim. Eu preciso que cada um, irmão, faça menção de mim em suas orações. Seja o irmão mais rabugento que fica lá, que não quer falar com ninguém direito, até o irmão mais falador. Ele diz: olha, eu amo vocês, cada um de vocês, com extrema força, porque eu dependo das orações de vocês, eu dependo de vocês, ó Filipenses. Até das mulheres que estavam discutindo lá, sabe, fazendo algum tipo de complicação lá no meio da igreja. Depois a gente vai ver isso. Estava havendo uma divisãozinha lá. A gente vai ver que Paulo vai dizer o seguinte: olha, por causa de vocês, quando vocês separam tempo e oram por mim, Cristo tem suprido as minhas necessidades. O suprimento de Cristo logo vem. Por mais que Paulo também tenha passado por isso tudo, veja só, Paulo passou por isso tudo. Ele poderia dizer o seguinte: olha, pelo que eu passei, a experiência que eu tenho, ninguém tem. A experiência que eu já tive, ninguém tem. Eu sou um cara excepcional. Aí você vai ver Paulo passando por tudo isso, e tudo isso fazia com que Paulo descesse mais em humildade. Diz o seguinte: olha, por mais que eu tenha passado isso tudo, eu preciso de vocês. Eu necessito do apoio dos irmãos. Eu necessito do apoio dos filipenses. Eu necessito do apoio da igreja. Porque se eu tenho uma vida inabalável, é porque vocês estão por trás orando pela minha vida. Então, meu irmão, essa história de lobo solitário não cola. Essa história de tipo, eu tenho suficiência em mim sozinho, eu não preciso de vocês, não cola. Não cola. Eu sou suficiente, eu não preciso, é mesmo, eu sou mais inteligente do que vocês. Paulo poderia dizer isso muito mais do que eu, do que vocês. Paulo poderia falar de todas as coisas, como ele vai falar lá no capítulo 4, sobre a sua trajetória. Ele vai dizer: eu sou muito inteligente, mas tudo isso é esterco comparado à realidade das coisas. A realidade das coisas é que eu preciso de vocês, eu preciso de cada um de vocês. Assim como cada um aqui precisa um do outro. Precisa-se um do outro aqui. Não existe essa história de lobo solitário. Eu sou fraco. Se você é fraco, então una força. Una força com a igreja. Não preciso da igreja. Precisa sim. Precisa sim. Até o apóstolo Paulo, um homem que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tinha as inclinações, sabe? Quando Paulo estava para ir por um caminho, o próprio Espírito de Deus falava com o próprio Paulo, dizendo: olha, não entra aí, não vai por aí, faz isso, faz aquilo outro. As visões que Paulo tinha dessa Macedônia, Paulo tinha uma intimidade com Deus que é uma coisa absurda.
Paulo vai falar acerca dele mesmo, dizendo: olha, eu conheço o homem, não sei se em carne, não sei se fora do corpo, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céus, falando dele mesmo. E esse homem que passou por todas essas experiências, ele diz o seguinte: olha, isso tudo, sem vocês, não faz sentido. Vocês são o sustento da minha vida. Eu preciso da igreja me alegrando, me sustentando das suas orações. A força, o suprimento de Cristo sobre as nossas vidas se dá pela oração da igreja. Antigamente a gente brincava dizendo o seguinte: olha, vocês, os irmãos, vocês estão orando por mim. O irmão pediu oração: vocês estão orando por mim, vocês estão orando por mim. O irmão 6 horas por mim. Mas essa que é a realidade nossa. A realidade é essa, que você sozinho, você, lobo solitário, vai perecer, vai cair. Essa que é a realidade. A igreja está posta para que você possa encontrar nela afago, encontrar nela um abraço do Espírito de Deus, dizendo assim: olha, seja envolvido por mim. E não andar lobo solitário, como lobo solitário. O apóstolo Paulo, ele reconhecia o livramento dele em Cristo por intermédio desses meios providenciais. Cristo ia suprir ele por intermédio da oração dos irmãos na igreja de Filipos, ou em todas as igrejas que Paulo era participante. Aí eu pergunto a você, fazendo uma aplicação, você tem suficiência individual? Será que você tem suficiência individual de dizer o seguinte: não preciso de ninguém? Eu fiz até eu sou doutorando, eu tenho um PhD, não preciso dos irmãos que não concluíram nem o ensino médio. Não existe isso. Não existe isso. Ali naquela igreja tinha desde pescadores até vendedores de púrpura, carcereiros, talvez homens ignorantes. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu preciso de vocês. Porque não é a oração do justo, é a oração dos justos, no plural, que tem muito poder em seus efeitos. A igreja orando, a igreja se importando. Quer ser livrado por Deus em suas tentações? Lembre-se de que você precisa da igreja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse o seguinte: temos submetido à igreja, mas não tenho força. Como assim tem submetido à igreja? Porque eu tenho feito tudo que está mandando na medida do possível. Minha filha, eu não sou igreja. Como assim você não é igreja? Eu não sou igreja. Não, mas eu tenho falado com você e com o pastor. Sim, mas eu e o pastor, nós não somos igreja. A igreja é um povo, é uma totalidade, cada um depende do outro. Você tem que vir, você tem que experimentar a comunhão, a exortação mútua, porque você vai entender que tem coisas que eu não posso lhe ensinar e só a igreja vai lhe ensinar, de forma que você mesmo vai fazer conclusões. Quando você estiver vivendo em comunhão com a igreja, vai ter: eita, rapaz, eu não estava percebendo isso. E aquele irmão ali, que fala problema, o Senhor usou ele para poder fazer com que eu entenda acerca de aspectos tão fundamentais sobre a vida cotidiana, uma vida vivida em Cristo. Deus, Ele vai te dar um livramento, né?
dessa forma. Não é você achar que livramento é tipo, eu estava ali, houve um tiroteio, eu escapei, que livramento, vou dar um culto e ação de graça. Não é só isso. Porque Deus pode te livrar também, mas não é só isso. O livramento é muito mais do que isso. O livramento é você ter pessoas lhe sustentando em oração, e a dependência e a relação de troca mútua. Eu oro por você, você ora por mim. Então nós devemos entender que uma vida inabalável, entre aspas, ela não se dá assim de uma hora para outra de suficiência em si mesmo, suficiência individual. Será que você tem reconhecido e você reconhece que necessita das orações dos irmãos, que necessita do apoio dos irmãos? Ou você acha que é suficiente em si mesmo? Ou você acha que viver como uma ovelha solitária vai te fazer mais forte? Paulo aqui está dizendo que não. Paulo está dizendo assim, olha, se eu fui suprido por Deus, foi porque eu tinha os irmãos ao meu lado, orando por mim. Por que Paulo tinha uma vida inabalável? Porque confiava sua vida a Cristo. Veja o verso 21 ao verso 23. Vamos todos ler. Todos. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparabilimente melhor. Paulo, ele termina o verso 20 dizendo o seguinte, olha, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Eu serei livrado, o livramento já está garantido. Veja, o livramento está garantido, seja eu morrendo, seja eu vivo. Está garantido o livramento. Como assim? Ele vai morrer, não? E ele está dizendo que o livramento dele está garantido? Sim. Sim, porque o livramento vai muito mais do que possamos ver ou pensar. O livramento ele se dá em atmosfera celestial. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos livrados da maior tragédia que pode acontecer a um ser humano, que é ter sua vida lançada nas profundezas do inferno, na danação eterna. Danação, condenado, danado ao inferno. Esse é o maior livramento que Cristo nos traz. É o livramento do inferno eterno. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu já estou garantido. No verso 6 do capítulo 1 ele vai dizer, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então eu já tenho a garantia disso em mim, aplicado em mim também. Ele vai completar a sua obra em mim, então ele vai me livrar. Ele tem já me livrado. Aí Paulo agora vai nos mostrar que a vida dele estava nas mãos de Cristo. Ele confiava a sua vida nas mãos de Cristo, por isso que o seu viver era um viver inabalável. Por esses versos nós ratificamos e confirmamos um ditado que diz que quem não tem o ponto de vista certo sobre a morte não terá também o conceito correto sobre a vida. Aquele que não sabe do porquê morrer, não sabe também do porquê viver.
Vocês já pensaram nisso? Se você não tem definido bem na sua mente do que vale a pena, pelo que vale a pena morrer, você também não vai entender do que e pelo que vale a pena viver. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo há lucro na morte, porque o viver para ele era Cristo. E Paulo vislumbrava isso como águas claras. Ele dizia: olha, para mim só existe lucro na morte porque eu vivo por Cristo. Eu entreguei a minha vida a Cristo, por isso que a morte para mim é lucro. Não porque Paulo estava passando por um processo depressivo, mas sim porque Paulo confiava a sua vida e também a sua morte a Cristo, independentemente da situação. Paulo entendia que depois da morte segue seu juízo. Paulo entendia que depois que ele morresse, ele não ia passar por um processo de transição, ia reencarnar, ia viver novamente. Não, ele via um processo de lucro em sua morte, porque sabia que a partir do momento que ele morresse, ele seguia para Deus. E a partir do momento que ele seguisse para Deus, ele ia passar pelo processo de glorificação, ele ia se juntar ao Deus Criador, a Cristo Jesus. Paulo sabia que quando chegasse lá, o processo da morte era lucro, porque ele tinha confiança em Cristo. Certo homem, ele foi acusado no Brasil aqui, por corrupção, e ele decidiu, ele fez: olha, eu vou sair daqui do Brasil, vou morrer para o Brasil, vou sair da minha pátria, e vou viver em outra pátria estrangeira. Mas só que tem alfândega, e a Interpol estava procurando esse homem, político corrupto. E quando ele chegasse, ele decidiu ir para a Itália. Ele disse: olha, quando eu chegar lá na Itália, eu tenho que passar pelo processo lá de vistoria. E se eu apresentar o meu passaporte, certamente eu serei pego, e serei extraditado e voltarei para o Brasil e serei preso. Esse homem, ele pega o passaporte dele e diz: o meu não dá, eu tenho que bolar outro plano. E sabe o que ele faz? Ele lembra do seu irmão morto. Ele diz: opa, Toninho morreu, e Toninho tem ficha limpa. E quando ele chega lá na Itália, ele vai passar pelo processo de avaliação do passaporte. Ele, na hora de apresentar o passaporte que pertencia a ele, ele apresenta o passaporte do seu irmão. E o inspetor olha para o passaporte do seu irmão, lê o nome do seu irmão, não dele, e passa no computador, faz análise, e de repente aparece um símbolo lá dentro, liberado. E ele entra na Itália. Paulo, ele vê lucro na morte, porque ele sabia que quando ele morresse, ele não ia apresentar o seu passaporte de pecado que ele tinha cometido na terra. Ele apresenta um passaporte de uma pessoa que é inocente, que morreu no lugar dele. A mesma coisa acontece. Assim como esse homem apresentou o passaporte do irmão dele, que tinha a vida totalmente limpa e só assim ele poderia entrar na Itália, assim vai acontecer conosco no céu. Paulo entendia que não era o que ele tinha vivido na terra, não eram os pecados que ele tinha cometido na terra que iria separar ele do amor de Jesus Cristo, porque ele estava com o passaporte de Cristo na mão. É mais ou menos isso. Quando chegar diante do Criador, ele vai dizer: passaporte de Cristo. E quando Cristo for analisado,
vai estar lá inocente e ele pode ter acesso aos céus. E Paulo dizia: nisso há lucro. Mas se for diferente disso, morrer não é lucro, não tem lucratividade. Ah, como eu amo essa vida! Quem não se garante em Jesus Cristo como seu fiador, não tem na morte lucro. Se tiver na morte lucro, é porque foi enganado. Porque se você não tiver o passaporte de Cristo, quando você chegar diante do grande tribunal de Deus, você vai ser condenado e ser lançado no inferno. Há lucro na morte só quando viver é Cristo. Você está disposto a viver só quando você souber pelo que morrer. Pelo que morrer. Cristo, só Cristo lhe dava a possibilidade de contemplar a bondade eterna de Deus, só por intermédio de Cristo. O próprio Pedro assevera isso em João 6. Ele diz: Senhor, para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É o Senhor que nos dará o passaporte para a eternidade. Confiando a sua vida a Cristo, Paulo vai resumir os seus valores. Ele vai dizer: olha, viver é Cristo. Paulo dizia: olha, viver é deixar a minha vida se gastar por intermédio do ministério de Cristo. O ministério centrado em Cristo, se reverter do poder de Cristo, da presença de Cristo. Morrer é levar esse ministério à finalização. Mas mesmo assim há lucro, porque o ministério não é um fim em si mesmo. E olhando o grande deleite da presença de Jesus Cristo exaltado, ele via que valia a pena. Nós conseguimos contemplar que Paulo entendia que a sua vida estava totalmente na mão de Cristo, quer na vida, quer na morte. Se Paulo estava vivendo para Cristo. Se Paulo estava morrendo para Cristo também. Ele vai se colocar num dilema hipotético. No verso 22 ele vai dizer: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu sei também que do mesmo jeito que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. De modo que, se fosse colocar agora para eu estar com Cristo, ou para eu estar com vocês, eu vou dizer a vocês, eu não sei. Olha o dilema da vida do homem. O dilema da vida de Paulo era morrer ou viver. Morrer é Cristo, viver é Cristo. Que dilema, hein? Que dilema. Qual é o teu dilema, hein? Qual é o teu dilema? Casar ou não casar? Ir para aquele emprego ou ir para aquele outro emprego? Ficar nessa cidade ou se mudar? Ir para outro país ou continuar a morar aqui? Fazer homeschool ou botar meu filho na escola? Paulo
Ele vai ter essas coisas como refúgio e vai dizer o seguinte: olha, não, meu dilema maior não é esse. Meu dilema maior não é continuar solteiro, viúvo. Meu dilema maior é se eu morro ou se eu vivo por Cristo. O dilema maior de Paulo estava centrado no serviço de Paulo. Ou eu morro servindo a Cristo, ou eu sirvo a Cristo morrendo. Ou eu sirvo a Cristo morrendo. Porque ele tinha expectativa disso. No verso 20 ele diz: olha, a minha expectativa é que eu não seja envergonhado quando lá eu morrer. Paulo tinha uma expectativa bem interessante. Ele disse: então eu tenho uma expectativa, irmãos. Vou abrir aqui meu coração para vocês. No verso 20 ele fala sobre isso, a respeito da morte. Ele diz: a expectativa é que o seguinte, que eu não dê um pé para trás na hora que eu for lá ser confrontado. O grande apóstolo Paulo, ele tinha esse temor. Ele disse: então, olha, sei lá, Pedro negou, né? Pedro negou. Eu não sou melhor do que ele, nada. Então ore por mim, irmãos, para que eu não seja envergonhado, para que eu não tenha falta. Eu tenho esperança, eu tenho a minha expectativa é que quando eu chegue lá eu assevere e Cristo seja proclamado e minha morte tenha serventia. Um dos pais da igreja diz o seguinte: olha, cada gota de sangue de um cristão que cai na terra é como uma semente que nasce para brotar mais 10. E Paulo diz o seguinte: olha, ou eu sirvo a Cristo, ou eu morro servindo a Cristo, ou eu sirvo a Cristo morrendo. Das duas maneiras eu vou servir, porque a minha vida está nas mãos dele. E aí, você colocou a sua mão, a sua vida nas mãos de Cristo? Você tem vislumbrado a possibilidade do que, ou pelo que se deve morrer, e também pelo que se deve viver? Eu sempre tenho comigo o seguinte: muitas vezes alguém pode morrer dizer que está morrendo por Cristo, mas morrendo do modo errado. Como assim, morrendo do modo errado? Porque tem ser humano que está disposto a morrer, mas não está disposto a viver. Paulo estava disposto a morrer e a viver por Cristo. É fácil morrer por Cristo, mas também, será que é fácil viver por Cristo? Tem gente que diz assim: não, eu vou morrer e pronto, vai lá e morre, tudo certo. Mas viver por Cristo, o viver por Cristo, ele traz complicações a respeito de nós mesmos, porque o viver por Cristo é morrer para si nessa vida. Por isso que Cristo vai dizer o seguinte: então, aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder, e aquele que perde a sua vida vai ganhar. Eita. O terceiro e último ponto, quando falo último ponto, a igreja já fica: opa. O terceiro e último ponto é sobre confiar no progresso, na alegria, na fé em Cristo. Paulo confiava de que, morrendo ou vivendo, as coisas iriam progredir, quer pela vida ou quer pela morte. Mas ele confiava mais na sua vida, dizendo o seguinte: olha, que Deus me dê a capacidade de continuar servindo a vocês do modo correto.
E Paulo, ele vai fazer uma análise acerca do seu viver, que nós vamos perceber que é surpreendente a avaliação dele em relação à profundidade da conexão dele em relação ao bem-estar do outro e não dele mesmo. Ele preferia o bem do outro ao invés do próprio bem, o bem do próximo ao invés do seu próprio bem, o bem dos irmãos ao invés do seu próprio. Veja o versículo 5. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Paulo ele estava convencido, eu vou ficar com todos vós. A partir desse dilema resolvido, ele diz o seguinte: olha, é incomparavelmente estar com Cristo, é melhor estar com Cristo na eternidade. Mas eu acho que eu vou ficar com vocês, porque existe um progresso e gozo da fé que deve ser aumentado na vida de vocês. Quanto a mim, eu tenho coisas para colocar em ordem. Eu, pela graça do Senhor, consigo aconselhar vocês a manterem a dignidade diante de Cristo, instruindo, orando, fortalecendo, exortando. Ele diz o seguinte: olha, há um trabalho para ser feito e um progresso e uma alegria e gozo na fé a ser falado, pregado, anunciado. Paulo ele imita ao próprio Jesus Cristo, servindo e não sendo servido, vivendo uma vida de serviço. Se eu espero continuar com todos vocês, é para que haja progresso na vossa fé. Veja que coisa. É para que vocês progridam na fé. Paulo não diz acerca dele mesmo, Paulo fala acerca do próximo, do outro. E ele diz: olha, por causa do progresso de vocês, a fim de que aumente a vossa fé. Paulo confia no progresso do trabalho de Jesus Cristo na vida dos convertidos, na vida da igreja. E ele confirma o seu processo de abnegação, dizendo o seguinte: olha, eu não importa, não importa, o que eu estou passando não importa, a minha vida não importa, o meu futuro não importa, o que importa é a igreja, o que importa é os irmãos. Veja que coisa. O desejo mais profundo de Paulo não era ser liberto, não era entrar pelos portais do céu, era ter o progresso do Evangelho, os convertidos, sendo cada dia mais e mais executado. Paulo, ele centralizou a Cristo em sua vida de tal modo que ele desapareceu. Os desejos de Paulo, as necessidades de Paulo, ele sempre estava colocando os outros na frente. Aí eu pergunto a vocês, e faço a seguinte aplicação: será que de fato temos confiado no progresso do Evangelho a fim de nos negarmos a nós mesmos? Aplicação:
nós somos tentados a avaliar nossa condição, as alternativas. E o que acontece é que nós estamos preocupados muito com nossos desejos egoístas. Estamos nutrindo os nossos próprios desejos, como se essa vida valesse a pena, sem estar de fato entregue a Cristo. Quantas vezes temos colocado os nossos princípios egoístas na frente do princípio principal, que é o povo de Cristo? Cristo morreu pela sua igreja para que possamos fazer parte dela e no progresso da fé, sendo um braço de Deus aqui na terra, alcançarmos essa meta ajudando um ao outro. Mas o que temos feito? O que temos feito? Como temos agido? Será que temos pensado no nosso próximo, assim como Paulo estava pensando? Será que estamos pensando muito em nós mesmos e esquecendo dos nossos irmãos em Cristo? Porque Cristo morreu pelo seu povo. Porque na nossa oração temos que clamar: Pai nosso, não Pai meu. Cristo morreu por um povo, não morreu só por você, morreu por um povo, e você deve amar o seu povo, assim como Paulo amava. Quer nutrir uma vida firme, inabalável? Confie no livramento de Cristo. Coloque sua vida totalmente na dependência de Cristo. E confie no progresso do trabalho de Cristo aqui na terra, a fim de aumentar a fé dos irmãos em Cristo. Amém?